Vamos lá, seguindo aqui, vamos falar sobre o que foi veiculado e passado aí nas últimas 24, 48 horas, né? Qubits necessários para quebrar criptografia caem 200 vezes em menos de um ano. 3 artigos de pesquisa publicados em menos de um ano reduziram drasticamente os recursos da computação quântica estimados como necessários para quebrar a criptografia moderna, comprimindo o que muitos especialistas acreditavam ser uma ameaça distante e um desafio de curto prazo para governos, empresas e indústria de criptomoedas. O número estimado de qubits físicos necessários para quebrar a criptografia RSA 2048, o padrão que protege a maioria dos sistemas bancários na internet e certificados digitais, caiu de 20 milhões em 2019 para menos de 100 mil sobre as arquiteturas mais recentes, segundo a análise detalhada do The Quantum Insider publicada na segunda-feira. Paralelamente, uma equipe do Caltech da Oratomic revelou em 30 de março que computadores quânticos tolerantes a falhas poderiam funcionar com apenas 10 a 20 mil qubits, abaixo dos milhões anteriormente considerados necessários. Eu já expliquei aqui algumas vezes sobre o que é o qubit, né? Que é o processamento quântico. É aquele que consegue não fazer um processamento por vez, ele faz múltiplos, né? E aí o que acontece? Para você poder ter uma... O que a gente tem que entender é o seguinte, ó, o que se fala? Se fala sobre a gente, num futuro, ter a computação quântica. O que é a computação quântica? É os que tem os qubits, entre outras coisas, e, basicamente, em vez de você fazer um processamento por vez, você faz múltiplos processamentos ao mesmo tempo. Ou seja, a velocidade para se achar algo, ela cai, assim, milhões de vezes. Legal, essa é a teoria e essa é a verdade. Qual que é o problema? O problema é que a gente não tem produção ainda dos qubits. A gente tem alguns computadores em algumas universidades, em alguns órgãos governamentais, num período experimental. Nós estamos no início da computação quântica. Início. Então, quando você diz assim, ó, a computação quântica vai quebrar o Bitcoin? Vai. Claro que vai. Se ninguém fizer nada. Então, a gente está tratando um problema teórico futuro, jogando a um problema presente. É como se eu dissesse assim, é como se a gente voltasse na época das cavernas e um cara falar o seguinte, ó, nós estamos fodidos aqui nas cavernas, uga-uga. Por quê? Porque no futuro vai ter um cara com uma metralhadora e não vai dar pra gente jogar lança nele nem tacar fogo nele. Nem arco e flecha nele. Porque ele vai vir e vai metralhar a gente. Aí o outro uga-uga fala, tá, mas quando isso acontecer a gente também vai poder ter metralhadora, não vai? Aí o uga-uga fala, é verdade, a gente vai poder ter. Então, qual que é o grande problema da computação quântica hoje? O debate da computação quântica. Computação quântica é um fato, isso vai acontecer. Só que a gente ainda está num período... Eu já ponho. A gente ainda está num período extremamente experimental. A gente está no começo. Tanto é que a computação quântica não é disponível para você, para mim. Não existe isso. Certo? Então, qual que é o problema? No futuro, nós vamos ter processamento, computadores, né, processando infinitamente o poder do que é hoje, e isso vai fazer com que tudo seja quebrado. Então, código militar vai ser quebrado, código bancário vai ser quebrado, Bitcoin vai ser quebrado, vai. Se a gente continuar com a tecnologia de hoje para a defesa, com a tecnologia futura para o ataque. Só que saiba que a computação, quando a gente fala de segurança, é uma via de mão dupla. Então você tem maior possibilidade de processamento para atacar, mas você também vai ter maior possibilidade de processamento para fazer defesa. Faz sentido ou não? É como se eu falasse assim, ó, eu vou entrar na tua casa armado. Aí tu fala, tá bom, eu tô com uma faca, puta, eu vou ganhar de você muito fácil. A chance de eu ganhar de você é muito fácil, porque eu tô com uma metralhadora, tu tá com uma faca. Agora, se eu falar assim, ó, eu vou entrar na tua casa aí armado, hein? Aí tu fala, pode vir, eu tô com uma bazuca aqui. Opa! Já mudou completamente. Então a computação quântica para você atacar será uma realidade. Mas para você gerar maiores criptografias, maiores complexidades na criptografia, também é uma realidade. Então, sabe, é o básico isso. E ninguém pensa dessa forma. Me gera até espanto, cara. A computação quântica vai quebrar o Bitcoin? Vai. Se a gente ficar numa era pré-quântica, vai. Agora, a computação quântica também vai permitir que o Bitcoin tenha uma segurança pós-quântica. Que é o que está acontecendo.
Então hoje, a computação quântica é uma realidade? Não. Mas no futuro ela será uma realidade? Sim. Talvez daqui 10 anos, talvez daqui 20 anos, talvez 15, talvez 5, talvez 8, talvez 30, não sei. Ela é uma realidade, isso vai acontecer. E ela vai abrir porta para hackers, se tiverem acesso, e vai abrir portas para quem faz defesa, se tiverem acesso. E vai ter, em algum momento, a computação quântica vai ser disponível para todo mundo. E aí o que acontece? O Google, ele trouxe ontem, dia 31 de março, ele trouxe um estudo. Ó, só pra você ter uma noção, isso aqui é a foto de um computador quântico. Isso aqui é acessível, turma? Isso aqui tem que ficar em baixíssima temperatura. Os caras ligam isso aqui 10 minutos por dia, porque não tem temperatura e energia para suprir isso aqui. Um dia isso aqui vai ser um chip desse tamanho. Talvez daqui 50 anos, 100 anos, vai caber dentro do teu celular. Um bagulhão desse aqui. Mas hoje é um negócio extremamente raro, difícil, caro. Isso aqui é um computador quântico. Existe alguma viabilidade disso aqui tá fácil para alguém? Óbvio que não, cara. Olha isso aqui. Tem que trabalhar em baixíssima temperatura. Mas quando eu digo baixíssima, assim, é muito abaixo de zero. Então, o que o Google traz? Ele trouxe um estudo de 57 páginas, eu vou mostrar aqui para vocês, e ele elenca aqui os riscos da computação quântica. E ele revela que 2,3 milhões de bitcoins estão ameaçados. Aí fala, peraí, mas por que 2,3 milhões de bitcoins se a gente já tem 20 milhões minerados e será 21 milhões de unidades? Bom, esse aqui é o estudo. Eu vou colocar o link aqui no chat. Para quem estiver aqui ao vivo comigo, vai ver o link aqui no chat, tá? Você pode conferir esse estudo do Google. São 57 páginas assinados aqui pelo Departamento de Computação e Ciência de Stanford do Google. E ele fala basicamente sobre criptomoedas. Qual que são as vulnerabilidades envolvendo a chave de curva elíptica no Bitcoin. E outros sistemas, né? Basicamente, o que eles dizem aqui, são 57 páginas, dizendo basicamente o seguinte. Qual que é o problema hoje? São as carteiras antigas, da era pré-Satoshi. Basicamente, turma, eu vou tentar passar da forma mais leiga possível, sem nada técnico. Basicamente é o seguinte. As primeiras chaves de Bitcoin, que foram criadas lá por Satoshi em 2009, elas têm um sistema onde cada vez que você faz uma assinatura, ela mostra algumas chaves. E hoje, com a computação que nós temos hoje, a gente não consegue fazer o processo contrário dessa assinatura para chegar na chave privada. A gente não consegue. Mas, com a computação quântica, isso será possível. Você vai poder pegar uma assinatura, conferir essa assinatura. Então vamos lá, eu transferi da carteira A para a carteira B. Isso aqui é uma transação, tá? Ou seja, uma assinatura. Vamos botar aqui a assinatura. Eu fui lá e fiz uma assinatura. Essa assinatura, você não consegue olhar ela hoje. Por quê? Porque a gente não tem tecnologia o suficiente para quebrar a criptografia disso. Mas, no futuro, com a computação quântica, será possível de que você consiga pegar essa chave e reverter o processo para pegar a chave privada da carteira inicial. Isso está em risco para 2,3 milhões de bitcoins, que são os bitcoins que estão no sistema antigo do Bitcoin, ou seja, 10% deles, inclusive a carteira de Satoshi, que é atribuída a mais ou menos 1 milhão e 100 mil bitcoins. Certo? E aí, qual que é o grande problema aqui? O grande problema é o seguinte, por que essa chave ela fica exposta e ela pode ser quebrada? Porque antes de você validar um bloco, ele vai para um conceito que a gente chama mempool. Então, isso aqui é o que você vê. A carteira A, por exemplo, mandou 0,1 Bitcoin para a carteira B, que agora recebeu 0,1 Bitcoin. Isso aqui é o que você está vendo. Antes disso acontecer, existe um processo chamado memory pool. Antes de ser incluído num bloco, a tua transação ela vai passar por uma mempool. Memory pool, uma pool de memória. Mempool, uma piscina de memória. Certo? E é aqui que é o problema da exposição da chave das carteiras antigas.
está na transação. Por quê? Porque uma mempool funciona exatamente assim como eu vou te mostrar. Isto aqui é o último bloco que foi gerado, validado na rede. O bloco 943.218. O próximo bloco, obviamente ele vem na sequência, ele é o bloco 943.219. E esse bloco, ele está esperando um minerador achar a conta matemática para descobrir o hash dele, para descobrir a senha dele, tá? Para ser o menos técnico possível. Então agora tem milhões de computadores no mundo tentando fazer um cálculo, é como se você pegasse um monte de matemático e nesse momento papel e caneta e tivesse todo mundo ali, ó, fazendo conta. O cara que fizer a conta correta mais rápido ganha. É basicamente o que está acontecendo agora com milhões de computadores no mundo. Só que não é um matemático, é o próprio processador ali do computador ali fazendo milhões de contas. Essa conta vai quebrar o hash. Quem quebrar o hash vai minerar o bloco 943.219. O que esse bloco tem? Ele tem algumas informações nele. O principal conteúdo do bloco são as transações que ele carrega. Essas transações que ele carrega, elas, antes de serem validadas no bloco, elas estão expostas no que a gente chama de memory pool, na mempool. Basicamente é o seguinte, olha, a gente pode colocar 3, 4, 7 mil transações em um bloco. Certo? A gente pode colocar até 2 mega nesse bloco aqui. E aí a galera tá disputando para estar no próximo bloco. Tem um cara pagando 10 satoshis, outro cara pagando 3, outro cara pagando meio, e quem pagar mais dentro do espaço máximo do bloco vai entrar nesse bloco. Qual que é o problema disso? O problema é que toda transação pública, toda transação hoje para entrar num bloco de fato que a gente chama, ela tá na memory pool. Isso significa que a gente tá podendo olhar quais são as transações. Por exemplo, tem essa transação aqui, ó. A transação dessa hash 2FA, terminando 2FAC, ela tá pagando uma taxa de 17.962 satoshis, ou 12 dólares. Ela tá pagando 2 satoshis pro Virtual Byte, e ela tá fazendo alguma transação aqui, mandando da carteira A para a carteira B. A gente consegue olhar isso aqui, velho. A gente consegue olhar exatamente o que tá acontecendo nessa transação. Tudo que o cara tá fazendo, ele tá mandando essa quantidade de bitcoins aqui para uma única carteira. Ele tá mandando todas essas carteirinhas aqui, totalizando 0,9 Bitcoin e tá mandando numa transação. Eu consigo ver isso aqui. Por quê? Porque a pool de memória, ela fica aberta para que todo mundo possa ver. E aí, qual que é o grande lance que o Google fala? O Google diz o seguinte, olha, essas carteiras antigas do Bitcoin, as carteiras antigas, a primeira leva de carteiras do Bitcoin, ela pode ter uma reversão dessa conta matemática para chave privada. E o que acontece? Como eu estava te explicando aqui, ó, o que acontece? Quando tu tá aqui no bloco e minerou o bloco, você mudou o status da blockchain. Então a carteira que tinha 0,1 agora tem 0, e a carteira B que tinha 0 agora tem 0,1. É isso que você tá vendo. Só que a memory pool fica tudo lá exposto. Quando você faz a tua assinatura, ela joga para a memory pool. Quando ela joga para a memory pool, tá todo mundo vendo. Se você tem uma arquitetura e a computação quântica que você pode fazer a conta reversa, você consegue achar na mempool a chave privada da carteira A. Então, nós temos duas coisas para resolver aqui de forma muito simples. Primeiro, assinatura pós-quântica, que é o que a galera tá trabalhando, eu vou falar para você na sequência, e assim, não tá trabalhando uma única via, são várias vias para assinatura pós-quântica, ou seja, ficar cada vez mais criptografada a tua assinatura a ponto de não ter como nenhum computador quântico fazer a reversão disso. E qual que é a forma de resolver agora isso? Porra, é muito simples, chega até a ser lógico. Veja, se eu jogo uma transação na rede e ela fica na mempool esperando para ser validada, e é aqui que os caras conseguem identificar a minha transação e tentar fazer uma reversão de chave, o que eu tenho que fazer? Esconder a mempool, pô. Isso é muito simples. A mempool hoje, que é pública, vamos botar aqui, ó, pub, mempool, de pública, tá? A mempool do Bitcoin hoje, que é pública, o que você vai ter que fazer com ela? Fazer o que os RPCs de privacidade já fazem na rede Ethereum. É você botar uma mempool
Só que você não vai ser mais pública, você vai ser privada. Então, qual que é o grande lance? Primeira coisa, assim, ó, primeiríssima coisa, aprova um BIP que a mempool agora não será vista. Nós teremos agora mempools privadas, no sentido da privacidade. Então, se você esconder a mempool, que é onde tem o vetor de ataque da computação quântica, você mata o problema, cara, você mata a gigantesca parte do problema. Então tá resolvido. E o paper cita exatamente mempool, tá? Se você der um Ctrl F aqui no documento e digitar mempool, o mempool é citado 31 vezes no documento de 57 páginas. Ou seja, ele tá quase toda a página do documento. Ó, ele fala aqui, ó, uma criptografia de resistência pós-quantum, né? Pós-quântica, que é o PQC, tá? E a mitigação para ataques de terceira parte com mempools privadas. Ó. Ele tá dando a solução. Segundo a Google, é o principal vetor. Por quê? É muito simples da gente entender por que é o principal vetor. Porque a tua chave privada, ela só será... A tua chave privada não. A possibilidade contrária para a tua chave privada só consegue ser exposta quando você faz uma assinatura. Faz sentido? Porque veja, eu gerei minha chave privada. Não tem como você saber minha chave privada. Você só vai conseguir saber minha chave privada se eu assinar uma transação que eu torno uma parte dela pública e você vai fazer uma engenharia reversa para chegar nela. Então é só na assinatura. Enquanto minha carteirinha tá parada, zero problema. Tu pode tentar o que tu quiser, tu não vai conseguir tirar um centavo daqui. Tô falando no sentido que eu tenho a primeira carteira de Bitcoin, tá? Certo? Então eu tenho aqui uma carteirinha. Meu Bitcoin tá parado, zero problema. Só que agora eu assinei uma transação. E essa transação, antes de ser acatada no bloco, ela vai para a mempool privada. Mempool privada acatou, ela vai para o bloco de fato. Esse processo aqui, ó, que é o que o Google está dizendo que pode ser quebrado com a computação quântica. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a publicidade dessa mempool e torná-la privada. Primeira coisa que tem que ser feita. E o Google está dizendo isso aqui para mim. O Google está dizendo, ó. Faça um sistema de mempool privada. Depois disso, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer um sistema de assinatura pós-quântica. Qual que é o problema? O problema é que a pessoa precisa assinar, não tem como você alterar a carteira de alguém. Você acha que o governo americano já não tem? Tem, o governo americano já tem um computador quântico. Qual que é o problema? O computador quântico, por mais avançado que algum governo tenha, ele ainda não é viável. Eles estão na fase de estudo da parada. Possivelmente, a gente vai ter a Guerra Fria 2.0 para a computação quântica governamental. E isso deve acontecer, acredito eu, que nos próximos 10 ou 20 anos. Não muito mais do que isso. Mas também não muito menos que isso. Então, qual que é o lance aqui? O lance é, dá para resolver o problema? Dá, e dá para resolver muito fácil. É você criar um sistema criptográfico de chaves menos exposta à computação quântica. Como? A galera já está criando isso aqui, ó. Que é o BIP 360. Isso já está sendo testado na testnet do Bitcoin, tá? Então veja, computação quântica é um problema teórico. Resolução está sendo prática nos dias de hoje. Então, vai ter a computação quântica do quê? 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30? Ninguém sabe. Eu chutaria que de 10 a 15, pelo menos. Mas 10 ou 15 anos antes, ou seja, presente momento, os caras já estão trabalhando no Pay to Merkle Root, que é o P2MR, que é o novo formato de assinatura de chave, que é o BIP 360. Só que tem um problema aqui. O problema é o seguinte: você não consegue mudar a carteira da pessoa. Você não consegue. Para que você mude a sua carteira, você tem que transferir da tua carteira atual. Pode ser uma carteira Legacy, começado com 1. Pode ser uma carteira híbrida, que é uma carteira começada em 3. Pode ser a carteira Segwit. Pode ser a carteira Taproot, começada com BC1. Para você poder migrar esse teu Bitcoin, você vai ter que pegar e enviar da tua carteira para uma outra carteira. Fez isso, aí sim você pode estar usando
o Pay to Merkle Root. Claro, se você enviar para uma carteira que suporte Pay to Merkle Root. Que ainda não está implementada, está na testnet. Qual que é o problema? O problema é que a gente tem 2,3 milhões de Bitcoin que ainda estão no primeiro padrão de carteira. E a gente atribui muitos desses Bitcoins a eles nunca mais serem usados. Por exemplo, Satoshi Nakamoto tem 1 milhão e 100 mil Bitcoins. Satoshi Nakamoto sumiu do mapa tem, sei lá, 15 anos, 12 anos. E ele tem atribuídos a ele 1 milhão e 100 mil Bitcoins. O que vai acontecer com esse 1 milhão e 100 mil Bitcoins? A gente não sabe se Satoshi morreu, se ele deixou pras cucuia, se ele um dia vai querer assinar uma transação, a gente não sabe, velho. Não sabe. E aí? Esse Bitcoin tá em risco teórico? Sim, esse Bitcoin tá em risco teórico. Como é que a gente resolve esse problema desse Bitcoin com risco teórico? Mempool privada, já logo de cara. Por quê? Porque se não tem como você buscar a chave privada do cara fazendo uma conta reversa, a não ser que ele assine uma transação, e ele provavelmente nunca vai assinar uma transação, cara, mempool privada. Se por acaso a gente já tiver a chave pós-quântica e Satoshi quiser assinar no futuro, ele vai passar por uma mempool privada e a gente só vai saber no bloco de fato e não na mempool. Sacou? Então, temos que trabalhar com duas frentes aqui. Primeiro, mempool privada. Isso é inclusive para a privacidade do usuário. Eu acho que o Bitcoin tem que caminhar para esse lado. A criptografia tem que caminhar, a criptomoeda tem que caminhar para o lado da privacidade. E a mempool privada ajuda muito, demais, para um monte de coisa. Principalmente uma reversão futura de chaves. Então, os caras já estão trabalhando nessa parada. E mais do que isso, vou trazer para cá, o Adam Beck, junto com a Blockstream Research, eles também têm a assinatura Shrimps. Eles fizeram uma solução baseada nos devices Shrinks, que é uma variante aqui, para você poder fazer uma assinatura que também leve uma resistência pós-quântica. Então, assim, já está sendo trabalhado algo para um problema teórico futuro. Porque ninguém sabe se a computação quântica será uma realidade. E se for uma realidade, ela será do jeito que a gente está imaginando que é hoje? Então ele é um problema, a computação quântica quebrando chave é um problema teórico, não tem comprovação nenhuma que a gente vai ter os qubits funcionando. E que ele vai conseguir quebrar criptografia. Então veja, a gente está tratando agora o fato de um problema que pode ser teórico. Então vamos trabalhar com criptografia pós-quântica. Vamos trabalhar com sistemas pós-quânticos. Só que a gente ainda está na era pré-quântica. É assim que funciona. E aí eu quero que você tenha um entendimento que é o seguinte. A computação quântica, ela pode acontecer um dia. Apesar de ser um problema teórico, eu acho que vai, tá? Chuto aí não mais do que 15 para 20 anos. E essa computação quântica, ela será terrível para sistemas. Seria. Desde que esses sistemas também não usem a computação quântica para melhorar a sua criptografia. Então, por exemplo, o que é a criptografia? Cara, é um embaralhamento absurdo dos dados. Então, isso é criptografar. A criptografia existe, cara, desde que o mundo é mundo. As pessoas tentam esconder as coisas. Com a computação, você tem isso num nível extremamente elevado. Com a computação quântica, você também pode ter isso num nível extremamentíssimo elevado. E a computação, o sistema que o Bitcoin usa hoje, a gente pode ir atualizando ele como foi assim desde o início. A gente vai atualizando ele. O próprio Satoshi Nakamoto, em 2010, quando foi perguntado sobre um problema ainda mais teórico em 2010, sobre os computadores quânticos. E o que ele responde? Ele fala, a gente pode ir melhorando gradualmente o nosso sistema. Isso, exagero vende muito bem, porque assim, ó, uma matéria quando é soltada, dizendo o seguinte, ó, o computador quântico, a computação quântica pode quebrar o Bitcoin. Eles não colocam o contraponto de que pode, desde que o Bitcoin fique numa era pré-quântica. É basicamente eu falar o seguinte pra você, ó, vamos fazer uma guerra, o meu país contra o teu? Vamos. Ó, eu tenho bomba nuclear, e você? Você só tem pau e pedra. Não existe capacidade de você me enfrentar. Por quê? Porque enquanto tiver com pau e pedra, eu jogo uma bomba daqui na tua sede aí. Uma bomba atômica.
Nem chego nem perto. Eu jogo daqui a bomba atômica. Então é como você falasse assim, é como se você quisesse pegar a era, paleolítica, sabe? A galera com pau e pedra e fogo, querer lutar contra um cara armado. Com arma agora supersônica, com arma agora que vem de drone, você não vai conseguir brigar com esse cara. Pra você fazer frente pra esse cara, você tem que ter bagulho anti-drone. Você tem que ter bagulho anti-míssil. Você tem que ter arma pesada no mesmo calibre do cara. Entendeu? Então é como se você falasse o seguinte, cara, eu vou invadir o teu país com pedra e pedaço de pau. Aí tu vai falar, vem, eu tenho aqui, bazuca, lança-chama. Eu tenho bomba atômica. Bomba, os caras estão chamando, como é que é bomba? Não é sísmica, como é que chama? Arma sísmica, como é que chama? Pô, que deixa o cara confuso, vomita e o caralho. Você só vai brigar com o cara se você tiver armamento suficiente pra brigar com o cara. Numa era pós-quântica, você vai ter também armamento para defesa. Então a criptografia, que é deixar aquela coisa extremamente embaralhada, ela vai ficar ainda mais extremamente embaralhada. Porque o mesmo computador que vai ter processamento de quebrar uma criptografia básica, pré-quântica, você vai ter o mesmo computador com capacidade de fazer uma criptografia muito pós-quântica. Então a segurança, a computação é sempre um jogo de gato e rato. Você vai melhorando hardware, você melhora o software. E aí os hardware melhoram, você melhora o software. E uma coisa vai impulsionando a outra. O que a gente não pode é comparar que o Bitcoin vai ficar sempre com a mesma tecnologia e o mundo inteiro vai evoluir. A criptografia vai evoluir e o Bitcoin vai ficar parado. E vai evoluir, vai ficar parado. Não, cara. O Bitcoin, todo mês, todo dia, todo minuto, os caras estão discutindo o que pode melhorar no código do Bitcoin. Sabe? Então, esse é mais um food, medo, incerteza e dúvida, né? É mais um food que está sendo jogado no Bitcoin. Então, a gente está tratando um problema teórico como se a gente não tivesse resolução. Primeiro, a gente já tem resolução. Segundo, é teórico. Teórico. Um dia pode ser que tenha. Eu acho que tem, mas é teórico. A gente não tem nada concreto ainda. A gente tem tentativas de alguns governos, algumas grandes universidades fazendo teste com computação quântica no início. Você tá entendendo o problema? Então a gente tá tratando um problema futuro, tentando utilizar a tecnologia de agora. Ué, o problema futuro, a gente vai ter que ter tecnologia futura. Para resolver o problema de agora, a gente vai ter que também ter tecnologia futura. E as duas vão ter que entrar juntas. E aí a gente já tem o Pay to Merkle Root sendo trabalhado nesse momento em testnet. Tá? Já está rolando testnet disso. Olha só a fonte aqui do Bitcoin Magazine. Os caras já estão fazendo testnet de uma computação pós-quântica. É o que a gente chama de BIP, né? Bitcoin Improvement Proposal, proposta de melhoria para o Bitcoin. É o BIP 360, que melhora a assinatura da curva elíptica de chaves, que é o Pay to Merkle Root. E qual que é o problema disso? O problema disso são as carteiras antigas. Esse é o grande problema. Eu concordo, minimizar o problema é a opção mais burra. Ignorar o problema é a opção mais burra. A gente tem que tratar o problema. Mas a gente tem que combater o FUD. Sabe? Dizer que 2 milhões de Bitcoin vão ser hackeados é demais, cara. É demais, entendeu? E é exatamente isso que o Google faz aqui, tá? O Google fala que existe o problema tanto para o Bitcoin quanto para Ethereum. Ele dá algumas soluções, a principal deles é a mempool privada. E ele fala que se nada mudar e a computação quântica entrar em voga, a gente tem 2 milhões e 300 mil Bitcoins em risco. Mas veja, ele deixa muito claro, se nada for feito. É como se o mundo inteiro evoluísse menos o Bitcoin. Chances são muito grandes que o mundo inteiro evolua, computacionalmente falando, né? E o Bitcoin também, que é o que vem acontecendo. Então o Google não tem FUD nenhum. O conteúdo aqui do Google é excelente. Esse documento aqui do Google, eu vou até mostrar, eu vou passar para vocês aqui no chat de novo, para quem quiser olhar. O conteúdo deles é excelente, não tem FUD nenhum. Qual que é o FUD? O FUD são os portais de notícias no mundo inteiro, dizendo, olha, o Google está dizendo que o Bitcoin pode ser hackeado. O Bitcoin pode ser hackeado, sempre pode ser, desde que você quebre a criptografia. Como que você quebra a criptografia do Bitcoin?
Se você tiver poder de processamento muito forte, uma criptografia muito fraca. E isso não é para o Bitcoin, é para qualquer coisa. É criptografia de banco. É criptografia de sistemas militares, entendeu? Então, assim, num cenário onde tudo vai evoluir, menos o Bitcoin. Porra, as chances são muito baixas, né? Chances são muito baixas. A própria Coinbase, o Brian Armstrong lá da Coinbase, tá gastando 1 milhão por mês para fazer pesquisa para computação quântica para melhorar o Bitcoin. Ou seja, uma empresa privada, e não é o Bitcoin Core, é uma empresa privada trabalhando em melhoria para o próprio Bitcoin. Claro que a Coinbase tem interesse na causa. Né? Quebrar o Bitcoin quebra o negócio deles. Então eles, obviamente, vão gastar esse dinheiro, sorriso, né, de orelha a orelha, óbvio. Mas o lance a gente tem que parar de espalhar food e falar as coisas como são. É um problema teórico que a gente tem solução agora e tem no futuro. Esse que é o grande lance. Por quê? Ficar só dizendo que é um problema, porque veja, a computação quântica, a gente só trata ela como um problema de segurança. Mas a gente nunca trata ela como uma resolução de segurança. Então é assim, ó. A computação quântica pode quebrar o Bitcoin? Pode. Só que ele pode quebrar também teu banco, tá? Então se você acha que teu dinheiro no banco tá seguro, saiba que se quebrar a criptografia do Bitcoin, facilmente quebra do banco também. Sabe os teus dados que estão lá na Receita Federal? Sabe teu dado de RG, de CPF, do SUS e tudo mais? Então, se quebra o Bitcoin, também quebra banco. E também quebra os teus dados aí que você tem. Ou seja, nada vai ser seguro. Nenhuma informação no mundo vai ser segura. Desde que a gente continue com uma tecnologia pré-quântica num período pós-quântico. É como se eu falasse assim pra você, ó, a partir de agora a polícia só vai trabalhar com barra de ferro. Meu irmão, no dia seguinte, o Brasil virou um caos. Já é, né? Mas o Brasil vira um caos. Por quê? Porque os bandidos vão estar com arma e a polícia com uma barra de ferro. Porra, de longe, plá, o bandido resolve. Não, a gente tem que tratar a computação quântica com a computação quântica. E é o que os caras já estão trabalhando. Agora, se você acha que uma chave privada do Bitcoin com 50 e caralhada caracteres ou uma seed com 24 caracteres, o computador quântico pode quebrar? O que acontece com a tua senha aí do Nubank, que é 4 dígitos, 6 dígitos, sei lá? O que acontece com a tua senha do Itaú, que são 4 dígitos, 6 dígitos? Porque se eles conseguem quebrar 24 palavras numa carteira sua, esse teu PIN aí, do caixa eletrônico aí de 4 caracteres, tu acha que não quebra? Então, a gente tem que tratar o problema da computação quântica, mas tem que tratar a solução também dela, que é o principal de tudo, né?